significa esse assim, da mesma forma, da mesma maneira? Aqui no contexto que Paulo está falando, de uma situação tanto quanto interessante. Primeiro, do verso 1 ao verso 10, ele fala dessa perspectiva nossa, do nosso encontro com Cristo, mas trazendo com o propósito de um despertar, de um avivar, dado a confusão e ao esfriamento que havia naquela igreja. E o verso 6 em especial, depois que ele traz um relato dessa perspectiva que deve imperar em nossas mentes e corações, ele fala no verso 6: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor. E aí ele começa a desenrolar, mas eu quero focar aqui justamente esse ânimo, a necessidade de todos nós de sermos recobrados esse ânimo. Esse ânimo, não vou entrar aqui, não é a temática, mas o mesmo ânimo que faltou a Josué quando Moisés morreu e Deus apareceu por 3 vezes. Deus ali anima a Josué: ser tu forte, ser corajoso, anima-te, fortalece-te, eu estou contigo. É uma necessidade. E Paulo, quando diz aqui, traz essa perspectiva da volta de Cristo, nos animando, nos apontando para uma realidade em que todos nós vamos passar, que está no verso 10, porque importa que todos nós compareçamos aonde? Perante o tribunal de Cristo. Pode colocar daí, viu, Oscar? Perante o tribunal de Cristo, ou seja, é uma realidade. Todos nós vamos comparecer perante o Senhor, perante Cristo. Vamos prestar contas do que nós fazemos, dos talentos que Ele tem colocado em nossas mãos, dos dons que Ele tem nos dado, como que nós estamos exercendo, esses talentos, executando esses talentos, colocando em prática. Será se nós estamos colocando em prática? Quando eu digo talento, eu estou falando não só o talento no que diz respeito ao que deve ser feito na casa do Senhor. Talento de modo geral. Quem é médico, quem é advogado, quem é enfermeiro, quem é professor, quem é taxista, independentemente da profissão, você precisa entender que isso é um talento que Deus te deu e que, portanto, deve ser utilizado, e que Ele vai cobrar quando Ele vir e quando você estiver diante do tribunal dele. Mas ele começa assim, então, a discorrer da necessidade desse zelo que nós precisamos ter, e do verso 14 em diante, quando ele fala: pois o amor de Cristo nos constrange o quê? Julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morremos. Ou seja, em Cristo todos morremos. Vamos pegar para a gente poder entender o verso 17. Começar por aí. Depois que ele nos anima, depois que ele nos leva para o tribunal de Cristo, e aí ele está mostrando a razão por que nós devemos animar, a razão por que nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. E aí ele resume aqui no verso 14: porque todos em Cristo morremos. Quando ele vai para o verso 15, aí ele fala: se morremos, no verso 14, aí, viva a nova vida para Cristo, que o ressuscitou, fala no verso 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, verso 14, Paulo diz: olha, em Cristo todos morremos. No verso 15 ele fala: se nós morremos, portanto, essa nova vida que nós temos em Cristo, porque Ele nos ressuscitou, essa nova vida nós devemos viver para quem? Para Cristo. Não é para nós mesmos, mas é para Cristo. Uma vez vivendo essa nova vida, aí o verso 16 fala: assim, desse mesmo modo que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos
segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que ele quer dizer aqui é que a percepção que nós tínhamos da forma como nós conhecemos ou conhecíamos as pessoas dentro da perspectiva humana, olhar humano, já não é mais assim, já não deve mais ser assim, mas é dentro da perspectiva do Senhor. Por essa razão, aí chega no verso 17: e assim, deste modo, se alguém está em Cristo. Primeira sentença aqui é se, ó, condicional. Se alguém está em Cristo. O que significa essa condicional? É porque não significa que todos que dizem que é de Cristo, que são de Cristo. Não significa que todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O próprio Senhor Jesus fala isso. Naquele dia, naquele julgamento, muitos chegarão diante dele: Senhor, Senhor, mas em teu nome não fiz isso. E aí ele fala: expulsou, pregou, curou, evangelizou, apartai-vos de mim. Então, essa condicionante aqui deve nos alertar. Deste modo, se alguém está em Cristo, agora notem, é o que? Nova criatura. Você faz parte de uma nova criação. Essa nova criação, com base lá em Romanos 5, a partir do verso 12 em especial, que fala do segundo Adão, que é Cristo, e que essa nova criação foi feita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa nova criação, notem, é uma nova criação. O primeiro Adão, lá no Éden, falhou, pecou, ele, Eva, e por conseguinte, todos nós que herdamos a vida do velho Adão, herdamos o pecado original, o pecado federal. E aí veio o segundo Adão, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nesse segundo Adão, por vencer a morte, por vencer e ter a sua vitória selada ali na cruz, e nele, conforme nós vimos aqui nos contextos, nele nós automaticamente fazemos parte dessa nova criação. O que significa nova criação? É onde nós vamos entender com a diferença do transformar e nova vida. Quando fala Jesus transforma, o que está por trás disto? E quais as implicações quando se diz uma nova vida? É uma nova criação. Você faz parte de uma nova criação. Só que, evidentemente, que essa nova criação está ainda no contexto espiritual. Mas vamos entender quais as implicações de uma nova criação. Olha lá para Ezequiel, busca Ezequiel 36, o verso 25 ao verso 27 em especial. Nós vamos entender que essa promessa que estava para o tempo do fim, justamente por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus nos prometeu algo. Note, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Notem que a gente vai entender daqui a pouco. Ele vai aspergir com o quê? Água pura. Denota aquela saída do sumo sacerdote, quando ele sai do holocausto, que ele vai para a bacia antes de entrar no lugar santo, né? E a água tem essa, dentro das suas características, essa característica de purificar, de limpar. Verso 26. Então, primeira coisa, nos purifica, nos purificou. Quem fez isso? Jesus Cristo. Nós vimos aqui na leitura da apresentação, da dramatização, nós vimos aqui aquele diálogo da mulher com o Senhor Jesus, da água, né? E o Senhor Jesus fala: se tu souber, mulher, quem está pedindo água, essa água ela não só vai
vai matar a sede, mas sobretudo vai dar nova vida, que é essa água que jorra do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas uma outra coisa, dar-vos-ei o quê? Coração novo. Ele vai tirar um coração de pedra e vai dar um coração novo. Então, qual a implicação de uma nova criatura? Primeiro, vida purificada, ok? Essa vida purificada denota justamente uma vida que morreu com Cristo. Ela não pode ser purificada se não for através de Cristo. Ela morre com Cristo. Uma vez morrendo com Cristo, sendo enterrado com Cristo, você está também enterrando todos os seus pecados, todo o seu passado. Mas quando ressuscita, ele dá o quê? Esse novo coração. E porém dentro de vós o quê? Espírito novo. Então ele coloca dentro de nós um espírito novo. E esse espírito aqui não é o Espírito Santo, não, é um espírito novo. Aquele que identifica o homem com Deus, com o Filho de Deus. Aquele que é alinhado com o Espírito Santo, conforme Romanos 8,16, que fala que o nosso espírito certifica, o Espírito Santo certifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, recapitulando, uma vida nova, primeiro, ela é purificada. Segundo, ela recebe um coração novo. Terceiro, ela recebe um espírito novo. É difícil entender isso, mas vamos lá. Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Agora coloca lá. Lembre que, verso 27. Mas lembre que antes era coração de pedra, onde a lei de Moisés foi escrita em pedras, para o povo observar. Agora a nova Torá, que é a lei de Cristo, ela não é mais escrita em pedras, mas ela é escrita nas tábuas do nosso coração. Lembra que ele fala: imprimirei a minha lei em vossas mentes. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero chamar a atenção que a implicação que é uma nova vida em Cristo. Vida purificada, coração novo, espírito novo. Porém dentro de vós o meu espírito, agora lá, maiúsculo, espírito que é santo. Colocarei dentro de vós, porém dentro de vós. Lá ele dá um novo coração, lá ele dá um novo espírito. Ok, então significa, denota vida nova. Como é vida nova, agora o que Deus faz? Porei dentro de vós o meu espírito. Está coadunado com Efésios capítulo 1, verso 13 e o verso 14, que diz: nós que cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fomos o que? Selados pelo Espírito Santo de Deus, o qual é o penhor da nossa salvação. Olha que coisa maravilhosa. Antigo Testamento, Novo Testamento, bem alinhado. Depois de vidas purificadas, depois de receber um coração novo, depois de receber um espírito novo, nós recebemos o quê? O Espírito Santo dentro de nós. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você se lembra do diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos? Vai lá para João 3, verso, se eu não estou enganado, verso 5. João 3, verso 5. Nesse diálogo, Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus e perguntou, que ele tinha ouvido falar do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou que era necessário nascer de novo. E aí ele, olha que era um mestre, perguntou, mas como que pode o homem nascer de novo? Porventura a vontade vai voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Aí o Senhor Jesus responde: em verdade digo, quem não nascer da água, o que nós vimos na Ezequiel? Purificarei com água pura. Quem não nascer da água e do Espírito Santo,
não pode entrar no reino de Deus. Como pode ser, ou que é uma vida nova? Uma vida que é purificada por Cristo, recebe um coração novo, recebe um espírito novo e consequentemente, ele recebe o Espírito Santo dele dentro da sua vida. Nós recebemos o Espírito Santo. Isto chama-se, que aí é onde é a diferença, vida nova. Jesus, ele não transforma, ele dá nova vida. Pega isso aí. Jesus não transforma vidas, ele dá nova vida. Vamos entender melhor? Se eu pego um carro velho, eu vou transformar esse carro, vou botar tudo novo. É um novo carro? É um carro transformado? Sabe o que a Bíblia diz? Que Satanás, se possível, transformará em anjo de luz. Ele muda a aparência, mas a essência continua a mesma. Qual a diferença então aí, pastor? É que no que o Senhor dá vida nova, ele purifica, dá novo coração, dá novo espírito e coloca o seu espírito dentro de nós. É nova vida. Mas então qual o sentido do Jesus transforma? Jesus transforma a partir desse ponto. Jesus transforma a partir de vida nova. Jesus, e aí é onde nós podemos entender que o que é uma vida transformada? É uma vida que demonstra na sua maneira de viver as características de uma nova vida. Uma vida transformada é demonstrada no seu modo de viver as características de uma nova vida. Amém? Está dando para pegar aí? Estou querendo dizer que o Jesus transforma. Está errado? Não estou dizendo que está errado, mas já está dentro de uma premissa de que é uma vida nova. E vida nova, Jesus transforma comportamentos. Jesus transforma e quebra paradigmas, transforma os pensamentos. Mas por que Jesus transforma? Note, vida nova, a gente aprende, evidentemente nasceu, aprende a andar, aprende a falar, primeiro engateando, primeiro tomar leite, depois engrossante, e aí até começar a rasgar carne, não é verdade? Essa é a vida nova. Mas a vida transformada, ela vai ser demonstrada através dessa busca. Por isso que as implicações de uma vida transformada, nós podemos responder com a palavra de Deus. Vai lá primeiro para 1 Pedro 2, do 1 ao 3. Olha só que está em 1 Pedro 2, 1 e 3. Despojando-vos, portanto, olha, está falando de uma vida nova. E o que a vida nova precisa fazer? Despojar de toda a maldade, dolo, de hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicências. 2. Desejai, agora olha só, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? Então uma vida transformada, ela é demonstrada, evidenciada através de uma vida que se despoja, que é diuturnamente despojamento, que é uma vida de santificação, e de busca ardente pelo leite genuíno leite espiritual, para que ele seja dado crescimento para a salvação. Vida transformada busca crescimento. E o verso 3 fala assim, não tem lá a advertência do verso 17, está lendo? Se está em Cristo, é a nova criatura. Se é que já tendes a experiência
de que o Senhor é bondoso. Então Paulo está dizendo, para despojar e para buscar com ardor esse leite genuíno espiritual, sim, é que tem a experiência. Não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está a sua experiência com o Senhor. Uma outra coisa que a gente pode apontar, identificar numa vida transformada, vai lá para Gálatas 5:2. Esse Gálatas 5:2 está coadunado com Efésios 5:18, que fala do fruto do Espírito. Olha o que Paulo fala, o 22, verso 22, que fala o fruto do Espírito isso aqui está bem machado, né? Acho que aqui todo mundo conhece. Qual é o fruto do Espírito? Quais as características do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quantos são? 9. 9 são as características do fruto do Espírito Santo. E como evidenciar? Aí Efésios 5:18 fala: não embriagueis com vinho, não se enche com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, olha o primeiro ponto que nós vimos aqui: uma vida nova, você faz parte de uma nova criação de Deus, tá? Essa nova criação de Deus, ela não é defeituosa. Você tem que entender isso. Lembra que quando o Senhor criou lá em Gênesis tudo, lá no final do capítulo 2, falou assim: viu Deus tudo que foi feito, e eis que era muito bom, mas não era perfeito. A nova criação Ele criou, e aí Ele chegou à conclusão: é perfeito. Sabe por que é perfeito? Porque essa nova criação é na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e Ele é perfeito. Amém. É o Adão perfeito. O velho Adão pecou, consequentemente deixou nós em más lençóis, mas o novo Adão não pecou, venceu, consequentemente deixou nós em uma condição favorável frente ao inimigo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Então, nessas características dessa nova criatura, o que nós, uma vida transformada, precisa, primeiro, buscar esse leite genuíno, buscar com ardor. Olha o que Pedro fala: ardentemente. Como tem sido a sua busca? No contexto que fala tanto de Gálatas 5:22 quanto de Efésios 5:18, fala no contexto em que mostra os frutos da carne, principalmente onde em Efésios diz, onde há embriaguez com vinhos e tudo mais. E ele fala: não se enche dessas coisas, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E essas características não significa que você vai escolher ser manso. Não. São características que têm relevância na sua prática. Não vou entrar aqui porque é muita coisa, mas tem a fase da infância, tem a fase da juventude e a fase da maturidade. E tem muitos que têm 40 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos, 120 anos de crentes, mas ainda estão na fase do amor, paz e alegria. Isso é infantilidade. Não é que não está ausente ou não estão ausentes de nós, não. Se fazem presente, mas só ficar nessa fase é infantil. Deve haver um equilíbrio, onde deve haver essa paz, alegria, né? Fé, paz, alegria, consequentemente com essa bondade, com essa fidelidade não, longanimidade, obrigado. E a outra é mansidão, já está na outra. Coloca lá, aqui ó. Longanimidade, benignidade e bondade, essas três aqui. Está dentro da característica da juventude.
que quem experimenta a bondade, olha o que Pedro fala, se é que já conhece a bondade de Deus. Nós que conhecemos a bondade não podemos ficar só entre quatro paredes. Jesus transforma. Aí chega lá fora, não há nenhuma diferença de uma vida transformada. Entende? Tem que haver relevância. Ó, meus irmãos, permitam falar aqui de mim. Testemunho. Terça-feira, eu estava indo na casa da minha mãe, e ali na entrada de vocês dá um pouco de caos ali, aquele trânsito, né? E aí eu ia fazer uma situação, depois eu resolvi, voltei, fui em direção à casa da minha mãe, e para onde eu estava indo estava livre. Então, tipo assim, coloquei a frente do carro já na pista, já pulei entrar para a rua da minha mãe. Aí chegou o carro, veio lá para cá, correndo, parou junto de mim, buzinou, e o trânsito parado. Eu não podia nem sair, não podia fazer nada. E buzinou, daqui a pouco vai sair, olha aqui em cima de mim. Aí, enfim, o trânsito abriu. Eu nem olhei para ele. Eu contei. Aí, quando eu saí, o carro veio atrás de mim. Aí, quando eu paro e fiz a casa da mãe, ele para. Quem era? Conhecido. Para me testando. Agora, pensa. Se eu agisse de forma diferente, ele ia parar para poder se identificar? Ele não ia parar para se identificar. Se eu baixo os vidros, olha, vai tomar banho. Se eu baixo o vidro, você está doido, está ficando. Nem o vidro baixei, nem para ele olhei, está lá buzinando, fingi que eu não estava ouvindo. Jesus transforma. Por que Jesus transforma? Agora vamos entender e para a conclusão. Lembra o primeiro ponto? Vida nova, parte da premissa, uma vida purificada, coração novo, espírito novo, e ainda recebe o Espírito Santo dentro de si. Beleza? A gente vê isso? Não, não vê. Por isso que o verso 16 fala, devemos considerar, lá de 2 Coríntios, Gálatas, devemos considerar na perspectiva de Deus. Olha, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. É de uma outra perspectiva, só que estamos escondidos, conforme Colossenses 3, verso 3 fala, que nós estamos ocultos em Cristo Jesus. A nova criação de Deus não está perceptível desse mundo. Por isso que o mundo não nos vê. Olha que está lá, coloca lá em Romanos capítulo 8. A necessidade de ver essa perspectiva. Olha, até a terra não sabe quem nós somos. Nem a terra sabe. Olha que está aqui no verso 19. Verso 19 fala assim, ó: ardente expectativa da criação, terra e tudo mais, aguarda a quê? A revelação dos filhos de Deus. A terra está assim como, porque a terra ainda está com uma maldição, por causa do primeiro Adão, né? E ela está nessa perspectiva de se livrar dessa maldição, e ela sabe que só vai se livrar quando Jesus Cristo voltar, e quando Jesus Cristo voltar, aonde os filhos de fato de Deus vão se revelar. Agora, se a terra está nessa expectativa, remendo, é uma outra característica de uma vida transformada, precisa ter. Se uma vida transformada não tem essa perspectiva da volta do Senhor Jesus Cristo, aí volta lá para 2 Coríntios capítulo 5, o verso 1 e o verso 2, olha só que interessante, meus irmãos. Vou concluir porque o nosso tempo já passou. Ó, sabemos que se a nossa casa terrestre, corpo, desse tabernáculo se desfizer, morrer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, ou seja, não feita por mãos, mas feita por Deus.
2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E essa palavra aqui, ó, habitação, é a mesma palavra de corpo de anjo, que está lá em Judas, capítulo, só tem o verso 6 do capítulo 1, onde fala do domicílio. Vamos lá o verso 6 do capítulo 1 de Judas, onde fala do domicílio. O que quer dizer isso? No grego é oiketério, e essa palavra oiketério é essa habitação celestial. Aqui, ó, os anjos aqui não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu domicílio. Essa palavra aqui, domicílio, é a mesma que nós vimos lá de 2 Coríntios, capítulo 5, para habitação, oiketérios. O que quer dizer isso? É um corpo diferente, é um corpo em que era mesmo dos anjos. É esse corpo que está à nossa espera. Esse corpo novo, note que nós vimos lá, recebemos novo o quê? Um coração, recebemos novo o quê? Espírito, mas não recebemos novo um corpo. Continua ainda nesse velho tabernáculo. Por isso que há a militância da carne contra o espírito. Por isso que nós lutamos. Por isso que nós, no dia a dia, muitas vezes não queremos fazer as coisas, porque a carne está militando contra o espírito. Mas o novo deve viver nessa expectativa, conforme Paulo fala aqui em 2 Coríntios, por habitar, por vestir essa nova vestimenta que Deus separou para nós, e está lá no guarda-roupa celestial. Como está a sua vida? Nós vamos estar falando, Jesus transforma, parte da premissa de que sua vida transforma, vida nova, e vida nova deve evidenciar sim, através de uma vida transformada, as características de uma vida que busca, de uma vida que se enche de Espírito, e de uma vida que viva a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Qual a tua expectativa? Um carro? Uma casa? Um casamento? É bom viver nessa expectativa, mas o que você está priorizando na sua vida? Essas coisas? Não é errado fazer o que eu disse: casar, planejar para casar, planejar para viajar. Não é errado você fazer as suas coisas, não. O errado é quando você prioriza essas coisas, colocando Deus em segundo e em terceiro plano. Viver na expectativa do Senhor Jesus Cristo é você priorizar, saber que a qualquer momento você vai revestir dessa nova habitação celestial. Que para tanto Deus nos abençoe, e como vida transformada possamos sim buscar com muita sede, cada dia mais, como vida transformada, a buscar evidenciar a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar.